A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Salmos capítulo 34, o versículo é o 7. Salmo 34, versículo 7, diz assim, acompanhe na tela. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vou repetir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra de Deus, acabamos de ler numa passagem bíblica que o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que se submetem à vontade do Senhor. E se você já leu a Bíblia toda, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar o ministério dos anjos. Você sabia que os anjos têm um ministério dado por Deus? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus, na verdade, trouxe grande libertação para as pessoas e para as nações. Amém? Agora, por que ministério dos anjos? Simples, porque eles são ministros de Deus para serviço do povo de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Se você ler o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, você vai ver o ministério dos anjos em atividade. Por exemplo, quem apareceu a Maria dizendo que ela teria um filho? Foi um anjo. Outra pergunta, o nascimento de Jesus em Belém foi proclamado por quem? Por uma milícia de anjos, meus irmãos. Outra pergunta, quem falou a José para não deixar se separar de Maria? Foi o anjo. Quem mandou José ir para o Egito para Jesus não ser assassinado? Foi o anjo. E quem mandou ele retornar do Egito? Foi o anjo do Senhor. Então foi tremendo e é tremendo os anjos, meu irmão, aquilo que os anjos fazem ministrando na vida da igreja, de todos aqueles que já nasceram de novo. Ainda hoje, meu irmão, esse ministério é uma realidade na vida da igreja, porque Hebreus 1,14 diz que são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, se você nasceu de novo, o anjo do Senhor está acampado à tua volta para te guardar em todos os teus caminhos. Base bíblica para isso, Salmo 91 diz que Deus já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então a ordem de Deus aos seus anjos é guardar a sua igreja, ministrar a sua igreja. Então o ministério dos anjos, irmão, jamais saiu com o Novo Testamento. Ainda é um ministério válido hoje, meu irmão, na terra. Oséias 4,6, Deus diz, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas Jesus veio e em João capítulo 8, 31, versículo 32, ele diz, se vós permaneceis na minha palavra, sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento, meu irmão, da palavra de Deus, você vai observar que o ministério dos anjos é real na vida da igreja, porque esse ministério está disponível para trabalhar a favor da igreja hoje, em nome de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim, tendo se tornado, está falando de Jesus, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 5.
Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. O versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E o versículo 7 diz, ainda quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos fazem ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então, esse versículo 4 até o versículo 7 de Hebreus capítulo 1 está comparando Jesus com os anjos e o seu ministério com o ministério dos anjos. E o versículo 13 é bem claro, onde diz, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Deus, ele jamais disse aos anjos, assenta-te à minha direita. Não, mas ele disse isso ao seu Filho, Jesus Cristo, que venceu. Amém? Então, versículo 14, querido, diz algo tremendo também a respeito dos anjos. Porque não são todos eles, diz o texto, versículo 14, espíritos ministradores, enviado a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, isso está incluindo nós, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Tenha essa consciência que você não está só, meu irmão. Tenha essa consciência que você não anda sozinho. Deus já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? Então o ministério dos anjos não passou, querido, mesmo vivendo pela graça, pelo Novo Testamento, ele não foi abolido de forma alguma por Deus. Ainda é um ministério em atividade, querido, a favor da igreja do Senhor. Então os anjos, eles têm uma parte muito importante, querido, aqui na terra a favor da igreja. Tem outro exemplo do texto de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Versículo 3, esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora nona do dia um anjo de Deus. Olha o que ele viu, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, falou com Cornélio da seguinte forma, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. E o versículo 5 diz assim, agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha a vida de Cornélio, era um homem temente a Deus, que meditava todos os dias, orava, jejuava e que dava de contínuo esmola. E isso chegou diante de Deus. A vida piedosa de Cornélio foi um testemunho tremendo nos céus. E sabe o que Deus fez? Enviou um anjo para falar com Cornélio. E o versículo 5, o anjo disse a Cornélio, vá falar com Simão Pedro e ele lhe dirá o que fazer. É algo curioso aqui. Sabe por quê? Por que o anjo ele não pregou o evangelho para Cornélio? Por que ele não disse, olha, Jesus é o Salvador, Cornélio, da tua vida, de toda a tua casa? Não, ele não fez isso. Ele disse, manda chamar a Pedro. Por que ele mandou
Cornélio chamar a Pedro até a sua casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque os anjos de Deus, eles não estão autorizados a pregar o evangelho do Senhor. Por isso ele disse a Cornélio o que ele deveria fazer. Porque não cabe aos anjos ministrar a poderosa palavra de Deus, mas cabe ao homem, que é a imagem e semelhança de Deus, pregar as boas novas do Evangelho. Amém? E sabe o que significa isso? Quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus como teu Senhor, querido, nós somos gerados, criados em uma ordem superior aos anjos. Efésios capítulo 1, versículo 21 diz que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos criados em Cristo Jesus, ou seja, recebemos a natureza dele, a vida dele que é abundante no nosso ser. Por isso Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são ministros de Deus, disponível a favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Ei, você que está me assistindo agora, talvez você está com um sentimento vazio na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Meu amigo, meu irmão, tudo que o Senhor quer é te fazer uma grande companhia, porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você tem um encontro com o Senhor, quando você verdadeiramente abre o teu coração para Ele, querido, a presença do Senhor, ela é real na tua vida. E tu nunca estará de forma alguma sozinho, porque Ele estará contigo todos os dias até o seu retorno. Esta é a poderosa palavra de Deus que eu deixo ao teu coração. Abra o seu coração para Jesus. Deixe esta palavra gerar, querido, no teu espírito, vida, paz, alegria e o testemunho da tua salvação. E que Deus te abençoe tremendamente, poderosamente, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40.